Olá, meu nome é Eduardo. Esse é mais um vídeo sobre o resumo do fim do primeiro reinado. Em segundo lugar na prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias encontra-se o fim do primeiro reinado, ou seja, é o segundo tema que mais cai no Enem. Como parte do especial de temas que mais caem no Enem, vou expor um resumo que foi feito por Rainer Souza, mestre em História. O texto base encontra-se no site do Brasil Escola, mas eu adaptei e incluí algumas partes para o vídeo. Tem um mapa mental meio tosco, mas que eu fiz de coração, que vai estar aí na tela para poder ajudar vocês a não esquecer. Tem N coisas sobre o fim do primeiro reinado, mas eu coloquei as mais importantes e as que geralmente caem na prova, tá? Ao se tornar chefe supremo do Estado monárquico do Brasil, Dom Pedro I chegou ao poder para atender aos desejos de uma elite que temia perder todas as liberdades políticas e econômicas alcançadas durante o governo de Dom João VI. Ou seja, Dom Pedro I tinha sua base de sustentação política entre os comerciantes e proprietários de terra, que era, na época, a elite. Contudo, as contradições geradas entre a estabilidade do povo, do poder e os interesses da elite acabaram por destroçar esse acordo político que dava legitimidade ao primeiro reinado. Trocando em miúdos, a centralização do governo de Dom Pedro I gerou conflito entre as elites que defenderam sua chegada ao poder. As elites achavam que iam ter mais liberdade para poder fazer o que quiserem, mas Dom Pedro I mostrou que não era bem assim. Um importante fato aconteceu durante a elaboração da Carta Constitucional, pois as relações entre os membros da Assembleia Constituinte e Dom Pedro iniciaram a crise do primeiro reinado, ou seja, esse aqui é o marco inicial. Descontente com o texto constitucional elaborado em 1823, Dom Pedro simplesmente resolveu dissolver a Assembleia. E ele mesmo, junto de um pequeno grupo de aliados, redigiram a primeira Constituição brasileira, que foi outorgada em 1824. Tem aí algumas características dela, eu não coloquei todas, eu coloquei as que eu julguei mais importantes. A primeira Constituição dizia que os poderes políticos estavam divididos em 3 frentes: legislativo, executivo e judiciário, que se subordinariam à presença de um quarto poder, chamado de poder moderador, que seria exercido pelo próprio imperador, que, utilizando seus atributos, poderia anular qualquer outra decisão estabelecida pelos demais poderes. Ou seja, qualquer coisa que um dos 3 poderes decretasse como lei ou quisesse fazer, se o rei julgasse que ele tinha que intervir, ele podia anular. Parece meio injusto, não é? Mas funciona no Reino Unido até hoje e todo mundo vive bem. O primeiro-ministro e a rainha, o país, todo mundo vive bem e até melhor do que o Brasil, né? Enfim. O poder excessivo de Dom Pedro I foi alvo de protestos e de insatisfação da maioria dos representantes políticos da época, que não por acaso, geralmente eram ligados aos interesses da elite. Ao mesmo tempo, a forte presença de portugueses na cadeira do governo e o envolvimento do rei com as questões políticas de Portugal colocavam sob desconfiança o comprometimento de Dom Pedro I em defender os interesses da nação brasileira. Vale lembrar que, nessa mesma época, existiu o caso da sucessão de trono em Portugal e Dom Pedro I estava de olho. A elite tinha medo que ele unisse os países, ou que ele prestasse mais atenção em Portugal do que no Brasil, né? Para piorar, as péssimas decisões quanto às questões econômicas também contribuíram para sua queda. A contração de dívidas junto à Inglaterra e o gasto de verbas com a Guerra da Cisplatina fortaleceram o movimento oposicionista, o que veio a piorar em 1829, com a falência do Banco do Brasil, e agravou o repúdio aos poderes imperiais. Em 1830, Dom Pedro I dava sinais de enfraquecimento e cansaço político, pois outro escândalo piorou a imagem do imperador. O assassinato do oposicionista Líbero Badaró provocou uma onda de ataques contra o rei. Segundo alguns jornais da época, a falta de investigação detalhada sobre o crime seria um forte indício de envolvimento do rei com a morte de Badaró. Esta questão nunca foi provada e alguns jornais chegaram a provar que não passava de fofoca, que ele realmente morreu de um assassinato e Dom Pedro I não tinha nada a ver com isso. Não cai na prova, pode ficar tranquilo.
No Rio de Janeiro, vários confrontos entre brasileiros e portugueses representavam a falta de reconhecimento ao governo imperial. Nessa época, Dom Pedro I tinha ido para São Paulo para resolver justamente esse problema. Quando ele voltou para o Rio, teve esse pequeno problema entre brasileiros e portugueses. Foi conhecido como a Noite das Garrafadas, com certeza tem na tela, quer dizer. Ocorreu no início de 1831. Ficou marcada como a maior das manifestações anti-lusitanas. É uma boa questão para o Enem. Então, né, qual foi a maior manifestação anti-lusitana? Você já sabe. Porém, ainda tentando recuperar seu prestígio, né, em março daquele mesmo ano, Dom Pedro I anunciou um corpo de ministros formado somente por brasileiros. E, infelizmente, a manobra já era tardia, né? O reinado já tinha ido para as cucuias. Os militares aderiram ao movimento de oposição ao seu governo e a Câmara dos Deputados se tornou um reduto de críticas à presença do rei. Ou seja, desde aquela época, se você não tem o apoio dos militares, infelizmente você não governa. Procurando retalhar os revoltosos, Dom Pedro I dissolveu o Conselho de Ministros que ele já tinha acabado de formar e resolveu formar outro conselho dominado por portugueses. Ele realmente não sabia muito o que fazer, né? Sem alcançar o êxito esperado, um grupo de soldados e populares concentrados no Campo do Santana, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro, para você que não sabe, ameaçaram a integridade de Dom Pedro I. Mediante a embaraçosa situação, o imperador abdicou do trono em 7 de abril de 1831, passando as coisas, obviamente, para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, agora Dom Pedro II, e começando o período regencial. Que não vou explicar isso agora, né? Óbvio. O que eu quero deixar claro é, como bom monarca que eu sou, né? Quero esclarecer que monarquias e reinados não são necessariamente ruins, pois se podem existir reis e imperadores ruins, podem existir os bons e os justos, como o nosso digníssimo Dom Pedro II, né? Que era muito bom e justo, e o Brasil cresceu e evoluiu muito naquela época. Muitíssima gente, inclusive a população, odiou o golpe militar que aconteceu para a República. Mas isso aí é tema para a próxima aula, né? Já expliquei aqui o segundo tema que mais cai para o Enem. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Comenta. O que vocês querem para o vídeo, se está melhorando, se está legal e tal. Lembrando que, como sempre, fontes e referências se encontram aí embaixo, né? A fonte está embaixo, está tudo certinho. Então tá ok, gente. Até a próxima. Fui!